Que pena. Então, e aí a gente busca dentro da gente quais são os gatilhos que fazem com que essa raiva se manifeste, e isso é autoconhecimento. E aí o que que eu faço? Quando esse impulso chega, eu consigo transformá-lo, né? E qual é o contrário disso tudo? O que está lá no meu superconsciente? A mansidão, por exemplo, né? Então, a partir do momento que eu consigo fazer esse trabalho com inteligência, eu consigo ir transformando, né? A Helena colocou uma coisa na hora da oração muito importante, que é estar na condição de aprendiz. Todos nós somos aprendizes, né? E esse é um exercício que a gente precisa fazer. E para isso a gente precisa ter muita humildade, que nós estamos aqui, todos nós, indiscriminadamente, como aprendizes. Somos aprendizes e filhos de Deus. Então, esse sentimento de aprendizes e filhos de Deus, ou seja, não estamos aqui sozinhos, soltos no mundo, colaboram para que a gente tenha essa vontade de crescer e de ascender evolutivamente. Porque quando eu compreendo todo esse sistema e sei que sou um filho de Deus e sinto isso no meu coração, tudo fica mais fácil. Isso me traz ânimo, me traz vontade, me faz ver a vida de uma outra forma. O Jorge está aí, não viu o Jorge hoje? Estou aqui, sim. Estou escutando. Tá bom. Ô, Cris, eu vou aproveitar e vou usar um pouquinho da tua aula para dar um exemplo. Eu acho que cabe agora uma situação que eu passei nesse final de semana, do quanto realmente essa parte do coração ela é fundamental, né? Porque a gente vem aqui conversando já há bastante tempo, né? Tem a trajetória do grupo dos jovens, depois o equilíbrio, agora esse grupo do Constância. Então a gente sabe que intelectualmente as informações estão chegando, né? Na nossa mente a gente está tendo esse conteúdo, bastante coisa que parece que já faz muito sentido. Mas o quanto tudo isso realmente está dentro do nosso coração, né? Isso foi encaixado, o conhecimento teve o encaixe. E esse final de semana eu tive uma experiência muito interessante, porque tem uma situação da minha vida que, em questão, eu resolvi agir diferente, né? Então, eu escolhi que eu ia, em todo o processo da situação, agir de uma forma diferente, desde quando a situação estava acontecendo até quando ela se encerrou, né? Quando encerrou aquele ciclo e eu queria ter uma nova forma de agir, né? Colocar esse conhecimento em prática. E em muitos momentos a minha mente me convencia de que eu estava agindo diferente, porque eu tinha o conhecimento, então, não, mas agora você já é assim, você já tem esses pensamentos, você já age assim, você está fazendo. E aí, esse final de semana aconteceu uma situação que deixa muito claro que eu estava tendo os mesmos pensamentos da Claudine lá atrás, né? Lá de quando eu não tinha nenhum desses conhecimentos. Eu não sabia nada, que eu só ia. E daí eu fiquei assim, nossa, vocês ainda estão aqui. Claro, porque a minha vontade de ser diferente, ela existe, ela é real. Eu tenho conhecimento, mas não encaixou com o meu coração ainda. Então, cabe agora eu perceber que vocês estão aqui ainda, que vocês querem persistir, querem que eu continue tendo esse tipo de pensamento. Porque a situação é a seguinte, tipo, eu desejo que a pessoa seja feliz. Terminei um relacionamento e eu desejo que ela seja feliz. De coração mesmo. Quero que aquele ciclo acabou, siga em frente, eu quero que a pessoa seja feliz. Mas se eu ver a pessoa em determinada situação, eu vou me sentir magoada. Então, o quanto de felicidade eu estou desejando para essa pessoa? Qual é o verdadeiro sentimento que eu tenho dentro de mim? Né? Eu comecei a me questionar antes de ter
experiência, assim, de ver tudo isso acontecendo, eu dei total impulso para as coisas antigas, né? Que era me revoltar, ficar brava e ficar assim, meu Deus, mas por quê? E não, né? Tomada por aquele instinto. E aí depois eu fiquei assim, mas tá, qual que é a minha posição? O que que eu escolhi ser? Desde lá do começo até agora. Não era ter uma posição diferente em relação a isso, não era agir diferente, não era realmente ser isso que eu digo, né, que eu quero ser. E agora eu tô tendo esses mesmos pensamentos, eu tô agindo da mesma forma, que tipo de felicidade que eu tô desejando para outra pessoa se eu não quero que ela seja feliz, no fundo, realmente. Sim. E aí eu fiquei assim, nossa, mas isso não. E isso incomoda, sabe? Sentir esses pensamentos, esses instintos começam a incomodar, tipo, parece que ele não faz mais sentido aqui. E aí eu comecei a me sentir mal, eu fiquei assim, não, mas não é isso, não é dessa forma que eu quero agir, né? Eu escolhi ser diferente, então eu preciso aceitar com o meu coração para que isso transforme de verdade. Tipo, eu não posso ficar querendo ser uma coisa e apegada ao velho, né? Querendo ser uma coisa nova agarrada na antiga. E aí eu pensei assim, não, eu preciso libertar isso, eu preciso sentir de verdade. E aí eu fui me trabalhando, né, nesse sentido de acolher primeiro os pensamentos e transformar eles, né? Não, eu realmente desejo isso, eu quero de verdade, de todo o meu ser, assim. E aí aquilo dá um sentimento tão bom, uma paz tão grande de você. Eu não sei nem explicar aqui, não sei como colocar em palavras, mas que aquilo tudo realmente fez sentido, sabe? Porque uma coisa é você querer ser, é você buscar, enfim, ter, mas uma hora é você sentir ali, não, agora realmente é isso, assim, né? Agora todas as informações se encaixaram em todas as células, assim, do corpo. E, enfim, era só um exemplo, acho que cabe por essa questão desse subconsciente, enfim, superconsciente, eu acho que é um processo e a gente vai cada dia caminhando um pouquinho, né, em direção. É interessante tu ter colocado isso hoje, porque eu estava, essa semana nós estávamos conversando, eu e o Jorge, e eu falei justamente isso para ele, né? Nós estávamos conversando pelo WhatsApp ali, eu disse, puxa, eu gostaria de achar uma fórmula, né? E não existe. Porque assim, ó, a gente tem o conhecimento, a gente já sabe como funciona, mas bem isso que tu falou, não existe o encaixe, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E tu sabes que aí eu fui assistir uns vídeos sobre os corpos, corpo físico, o corpo mental, o corpo etérico, tal, tal. E uma das coisas que me chamou a atenção, que fez com que eu percebesse que a gente, como a gente vive no mundo da matéria, que não é a nossa vida verdadeira, a gente já sabe disso, que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nós temos um corpo físico. E nós, infelizmente, somos ainda, nós utilizamos, quem assistiu às aulas de chakra, né? Nós utilizamos, vamos dizer assim, mais os chakras inferiores que eu digo, o que nos liga à terra, o plexo umbilical, que é onde a gente tem prazer e etc e tal. Não vamos falar dos chakras aqui, mas o que eu quero dizer é que nós muito pouco utilizamos a nossa inteligência no sentido de acessar vibrações melhores, vamos dizer assim, para falar uma coisa para que todo mundo entenda. Então, nós não temos o hábito de meditação, de oração, de se conectar com esse mundo espiritual que é muito mais sutil e que favorece muito mais o desenvolvimento dessas capacidades de amor, de perdão, de benevolência, de caridade, né? Então, a gente ainda está muito na mágoa, no ressentimento, e então uma das dicas, assim, que se a gente pode se dizer que é uma dica, né? Mas é que criar esses novos hábitos de meditar, de orar,
e se conectar realmente, porque não que vai resolver, não, então eu vou fazer isso agora, vou começar a meditar, e aí tudo que eu aprendi vai encaixar na minha vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um facilitador, vamos dizer assim, porque eu aprendo a entrar em contato com esse mundo mais sutil, né? Eu aprendo a desenvolver outras potencialidades, além dessa coisa do comer, dormir, trabalhar, fazer sexo, ir à festa, fazer compra, entende? Então, esse exemplo que tu desse é perfeito, porque assim, também foi uma experiência, né, Claudine? Porque se tu não tivesse tido essa experiência de perceber, não terias tido encaixe, vamos dizer assim, né? Então, esse processo evolutivo, ele demanda muito esforço e muita vontade, porque olha quanto tempo tu vem nessa lida que eu quero dizer, nesse conhecimento, nos estudos e tudo mais. E aí chega um momento da vida, tu percebe, poxa, eu não encaixou, né? E tudo bem, porque assim, não dá para se culpar e entrar em revolta, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É preciso que a gente se trate com muito amor, sempre. E aí aconteceu o encaixe. E vai ser assim em outras situações também, e vai ser assim para todo mundo, né? Muitas vezes a gente vai achar que já sabe muito e vai se deparar com uma situação que vai deixar a gente no chão e a gente vai ter que levantar e usar da vontade e começar tudo de novo, porque é assim que é. Não tem outra forma. Até porque nós somos muito, vamos dizer assim, né? Em termos de desenvolvimento espiritual, nós estamos muito aquém, né? Infelizmente. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, mas alguém quer falar alguma coisa? Eu não quero, obrigado. Está muito bom. Então, vamos em frente. Mas foi um excelente exemplo, Clô. Os exemplos são ótimos, porque aí coloca a teoria e a prática em união, né? E ele diz, estudamos a personalidade humana no seu aspecto estático. O eu não fica estacionário, num dos mencionados 3 níveis, mas na sua evolução vai se movendo de um para o outro, mudando com isso as suas qualidades e funcionamento. Isso nós vamos entender um pouquinho melhor, eu já falei na aula anterior, mas esse é o grande objetivo da nossa aula, que a gente entenda que esse subconsciente de hoje, ou seja, o consciente de hoje será o subconsciente de amanhã. Ou seja, a forma como eu vivencio hoje, com que eu trato as minhas emoções, os meus desejos, vai ser o meu subconsciente de amanhã. Então, por isso esse trabalho da reencarnação, estar reencarnado, é tão importante, porque é a vida trazendo uma grande oportunidade, dizendo assim, olha, vai lá, faz o melhor que tu podes, porque o que a gente desenvolve aqui são muitas situações que não é possível desenvolver enquanto a gente está no mundo espiritual. Então, são oportunidades de agir diferente. E volto a dizer, para que a gente consiga fazer isso, é preciso muita humildade. Ou seja, me ver. Então, eu realmente sou assim, né? Novamente digo, repito, com amor, com compaixão, com entendimento, porque eu não posso dar para o outro aquilo que eu não me dou, né? Então, se eu me trato com aspereza, com rigor, eu não tenho como amar o outro. Então, é isso que a gente precisa ter como objetivo principal. Pode falar, Helena. Então, eu até estava, eu acho que alguém já fez essa pergunta e eu não sei, ainda fiquei com dúvida, né, acho na aula passada, que embora não tenha estado presente, mas eu assisti, né? Sim. Essa questão da personalidade do seu aspecto estático. Assim, para mim, aí diz assim, ó, o eu não fica estacionário. Então, tá, eu vou te explicar. Estático é algo que não muda, certo? Não, mas é que ele, assim, ó, a parte estática passou da aula, é onde nós falamos do consciente, do subconsciente e do superconsciente. Isso não muda, entende? A parte estática, ou seja, uma explicação dos conceitos, da funcionalidade, né? Agora, entendeu? Então, a No aula é termo de dividida... estático, como se assim, ó, existe isso, o subconsciente. Isso,
Justo. O consciente e o superconsciente. Essa é a Isso. parte estática, essa Isso. estrutura não muda. É Joia. a estrutura em si, é Perfeito. isso? Perfeito. Ah, entendi. Perfeito, Entendeu? obrigada. Isso. Então, a parte tática é essa, né? Então, existe essa personalidade, existe o superconsciente, subconsciente e consciente. Então, nós já entendemos esse mecanismo. Então, agora a gente vai para a parte, sai da parte tática e vai para o que realmente nos interessa, né? Que é a funcionalidade desse sistema e o que ele implica na nossa existência. E aí ele diz: o eu não fica estacionário num dos mencionados 3 níveis, mas na sua evolução vai se movendo de um para o outro, mudando com isso as suas qualidades e funcionamento. Aí, personalidade humana, aspecto dinâmico, isto é, como transformismo evolutivo. Então, a gente vai pegar a parte estática, ou seja, já sei como funciona, e vamos aplicar na nossa vida, como uma transformação, ou seja, utilizando esse conhecimento que a gente agora tem, que não é muito, mas já é bastante, para que isso nos auxilie no nosso transformismo evolutivo. Ficou claro, gente? Mais alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão da parte estática e a parte dinâmica? O subconsciente representa o que foi vivido. Gente, é repetitivo, tá? E é repetitivo, é necessário que seja repetitivo para que realmente a gente possa compreender. Trabalho de experimentação realizado. As qualidades que já foram assimiladas, fixadas no nível que representa a parte mais primitiva, menos evoluída da personalidade humana. Os automatismos ou hábitos adquiridos. Aí eu coloquei uma figura ali né, o boneco, estão vendo ali a figura, eu achei bem significativa, até porque assim, ó, ele tá meio que contemplando, né? Então, tá ali olhando para o subconsciente, a gente não consegue ver, vamos dizer assim, no momento que a gente está consciente, mas a gente sabe que existe um subconsciente, a gente sabe dos nossos automatismos e cada um sabe do seu, cada um sabe como reage, e aí volto a dizer que é importante que a gente anote, teve um sentimento que não foi muito bom, anote o porquê. Por que que eu senti aquilo? Por que que eu me senti rejeitado? O que que tem por trás disso? Eu fiz um atendimento hoje, me chamou muita atenção. Não é a primeira vez, né? Os casos de alcoolismo, eles são vários. Então, muitas pessoas que eu atendo têm problemas de alcoolismo na família. E aqui, claro, não vou citar o nome de ninguém, respeitando a individualidade de cada um, porque não é esse o objetivo, mas sim o exemplo como um todo. Então, uma família alcoólatra, e aqui não cabe julgamento, porque nós já sabemos que nós podemos ser tudo. Provavelmente já fomos alcoólatras, talvez ainda sejamos, né? Então, aqui não é o julgamento que cabe, e sim o exemplo. Então, essa família com o pai alcoólatra, agressivo com as filhas, né? Então, a moça que eu atendi apanhou muito na infância. E ela me relatou que ela tem medo de tudo. Inclusive, ela foi ver uma vaga de trabalho, ela precisava fazer uma ligação, porque ela foi desligada da empresa anterior, e ela tinha medo. Tudo é muito difícil, ela tem muita insegurança. Então, é um automatismo, porque ela reverbera numa situação de infância, onde em cada situação que ela precisava conversar ou alguma coisa dentro da família, ela apanhava. Entende? Então, assim, é possível que ela saia disso? Com certeza, desde que ela use a inteligência, entende? Que ela perceba, aí vem toda uma questão que não cabe aqui, que o pai deu o que podia, amou como podia, mas cabe a ela o perdão,
Cabe a ela sair desse automatismo, dessa reverberação, de que cada momento que ela se sente que ela precisa resolver alguma coisa, ela tem medo, ela chora, ela se sente insegura. E os hábitos, né? Eu falo muito dos hábitos. E tem aquele livro que eu já falei aqui, O Poder do Hábito, que quem puder ler é um livro fantástico. E os hábitos são isso, a gente vai adquirindo no decorrer da vida, já adquiriu muitos, e vai adquirindo hábitos sem perceber, né? E se a gente adquirisse bons hábitos, seria excelente. Agora, nem sempre são bons hábitos, né? Então, volto a falar da questão do álcool, não quero ser moralista, mas preciso, enquanto aqui, a minha posição me obriga a dizer que a bebida, o álcool, ela não é boa em nenhum momento. Para a família, como exemplo para os filhos. Porque para existir um descontrole é muito simples, é muito fácil. E toda uma família fica desestruturada por conta disso. E fora ainda toda a questão dos obsessores, que a gente já conhece. E tem me chamado muita atenção para a quantidade de problemas que derivam do alcoolismo dentro das famílias, né? E aí vai repercutindo nos filhos, nos netos, realmente é bastante preocupante. Nessa fase de evolução, esta parte de nossa personalidade, ou seja, o subconsciente, fica imersa, fora da consciência, porque o centro ativo da vida do homem não trabalha desperto no nível do subconsciente. Então, já falamos sobre isso também. A gente tem uma consciência, a gente está aqui falando, estou aqui falando com vocês, vocês participando, aí pensando, mas a gente não consegue acessar o subconsciente. Como é que vocês acham que a gente consegue acessar o subconsciente quase todos os dias? Vamos ver se alguém sabe. Quem é que manda mensagem? Através do que o subconsciente manda mensagem para a gente? Quem é que se arrisca? Através da mente? Tá, também, mas tem uma outra situação que normalmente a gente passa quase todas as noites, né? Vamos dando dica. O sonho. Sonho? Falando nisso, Cris, Sim. eu tô lendo um livro do Jung, é O Homem e Seus Símbolos. Sim. É um livro bem bom, assim, ele é bem denso, bem longo, mas é muito bom para ler, assim, e ele traz muito essa questão de como o inconsciente se utiliza do sonho para a gente poder ter esse equilíbrio, né? De realidade, assim, do que a gente está vivendo, que muitas vezes é uma ilusão, e o inconsciente tem essas verdades que precisam aparecer. E aí ele se utiliza através dos símbolos do sonho para poder fazer esse equilíbrio da mente. Nossa, é muito interessante o livro. Quem tiver interesse, quiser ler, entender mais sobre, é bem bom. O Jorge que gosta muito dos sonhos, né? Porque todo sonho tem uma simbologia muito interessante. E quando a gente sonha, que a gente diz, sonhei com fulano, sonhei com ciclano, não. Na verdade, são imagens que a gente tem da gente mesmo, né? Só que não dá para falar aqui sobre compreensão de sonhos, porque eu não tenho esse conhecimento. É um estudo que demanda muito tempo, muita dedicação. Quem quiser, tem no IBS, que é o professor Maurício, tem um curso só de sonhos, acho que são 13 aulas de 1h30. E é muito interessante, porque todas as noites a gente ganha ali uma mensagem do subconsciente. E sempre é muito rico, só que interpretar é que é o complicado, né? Mas é uma forma com que a gente tem de se comunicar com o subconsciente, sim. Quer falar alguma coisa sobre sonho, Jorge? Oi, Cris, acho que não, né? Porque se for falar sobre sonho aqui, vamos demorar um tempo. Não cabe aqui, né? Verdade. Eu queria falar um pouco sobre o subconsciente, Sim. que as pessoas precisam compreender bem. Nós vivemos imersos só no subconsciente, só nos impulsos instintivos que chegam até nós.
Então, esses impulsos instintivos, nós confiamos nele, eles são as nossas verdades. É o que o professor Bob chama das verdades particulares. Eu tenho uma verdade particular, a Cris tem uma, a Helena tem uma, a Claudine tem uma, e assim sucessivamente. A Tinelli tem a dela, e cada um vive fechado dentro da sua verdade. E a nossa mente, ela percebe a partir disso. Então, qualquer acontecimento da minha vida, eu vou perceber com esse conteúdo mental, que são as minhas verdades, que é onde eu me sinto seguro. Fora desse contexto, eu me sinto inseguro. É como a Claudine contou a história dela ali. Ela foi fazer um movimento fora do contexto que ela estava habituada e ela se sentiu super insegura. Para ela foi muito difícil, como é para todos nós. E nesse universo é que estão as lutas e os conflitos, porque no subconsciente tem para nós a luta, a força. É a conquista de tudo pela força. Por isso que nós nos irritamos e nós queremos bater um no outro, queremos controlar o outro, fazer aquilo que o outro faça aquilo que a minha verdade sirva para o outro. E assim nós criamos filhos, assim nós vivemos no trabalho, e assim nós vivemos no trânsito, e assim nós vivemos nos debatendo. Só que evita uma comunicação com o nível consciente, então eu não vivo consciente, então eu não posso adquirir a intuição, eu fico dependente e contraído só num tipo de verdade. E depois, para sair dela, é muito difícil, porque, como eu te falei, é o que eu confio, é o que eu creio, são as minhas crenças. E isso vai levar muitos milênios. Então, quando você perceber algo, tem a sua percepção. Se você simplesmente fizer um exercício de tentar ver que há uma verdade sua, mas há uma verdade que é de Deus, que se chama-se a verdade verdadeira, né? Que é o amor, que é o que está no Evangelho, e você buscar fazer um paralelo dualístico dessas duas coisas, da sua verdade, e o que é a verdade de Deus para aquele mesmo momento, de você enxergar a totalidade do aspecto, e não só reagir instintivamente dentro daquela sua verdade, como uma fera, né? Como alguém que não aceita nada diferente daquilo. E as pessoas elas se matam para que sua verdade prepondere sobre os outros, sobre o psiquismo dos outros, que os outros vestem o que a gente quer, que falem do jeito que a gente fala, que façam as coisas exatamente como a gente faz. E isso é muito perturbador e cria muitos conflitos na vida da gente. Quando estiver nesses momentos, tente clarificar a mente, tirando ela do processo de subconsciente, utilizando-se de um processo analítico, de perguntar para você mesmo qual é a verdade de Deus para aquela mesma situação. Que assim você tira a tua mente do nível subconsciente. O que é superior ao instinto é a razão. Isso quer dizer que em todos esses momentos, antes de agir instintivamente, usem a razão, questionem o seu pensamento. Não aceitem ele como uma verdade que não pode ser transformada. Ela deve ser transformada. Ela vai ser transformada tantas vezes quanto for necessário, até que ela vire, transforme-se na mesma verdade de Deus, que é a única verdade do universo. Não existe outra. Por quê? Porque Deus é eterno e imutável. É a única verdade que interessa para nós é a verdade que seja eterna e imutável. Se a minha verdade pode ser transformada, ela não é igual a de Deus. E isso requer muita concentração da gente, um estado de atenção, um estado de observação constante no dia a dia, sem se deixar se aprisionar, sem se deixar dominar pelos instintos. É de nossa tarefa ali, todo mundo precisa entender isso.
Ninguém vai fazer isso por nós. É de nossa tarefa dominar e controlar os nossos instintos. Como? Isso é importante saber o como, porque o pensamento que criou o problema, o mesmo pensamento não vai resolver o problema. Então, se você tem irritação, você não vai resolver o problema se irritando. Se você mente, você não vai resolver o problema mentindo para si mesmo. E assim vai qualquer coisa, instinto que você utilize. Você só vai controlar e dominar os instintos a um nível de que você faça um progresso espiritual quando você simplesmente observar. Jorge, Deu uma pode travada. repetir? É, Travou. a última frase travou, Jorge. De forma pacífica. Opa, tá aí ainda? Jorge? Sumiu, É, sumiu. eu acho que ele caiu. Tra- Então, antes, Travou. enquanto ele não volta, então eu vou... Deu, Jorge? Oi, Agora tu voltou, que tinha caído. Ninguém te ouviu mais. estão ouvindo agora? Agora sim, no último minuto, acho que ninguém te ouviu mais. Então, é de nosso dever Isso. controlar e dominar os instintos. E é nós que vamos fazer isso. Ok? Se você exacerbar muito, a lei de destruição vai fazer você acontecer algo muito grave com você, que vai fazer você ponderar. Então, não precisa deixar chegar. Você Sumiu, Jorge. Caiu de novo. Tá, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, a gente... se você usar de raiva, você vai dar de mais raiva para ele. Sim. Está escutando? Não? Agora sim, caiu de novo, Capê. Pena. Meu Deus. Deixa eu tirar aqui para ver se... Está escutando agora? Tá Fica escutando? melhor. Não, é que tá escutando, só Oi? que tem horas que começa a Agora travar. tá. Tá bom. Então, tá. O que fica Não, mais agora não tá. poderoso? Não dá? Agora foi, vai. Vai que se travar, eu dou um oi. Deve ser a tua internet. Sim, Vamos lá. Está escutando? sim, Agora sim. Está escutando? Então tá. O nosso problema é tirar a força dele. O autocontrole e autodomínio se dá pela diminuição da força para que você possa olhar para ele e possa dar uma nova direção. A Claudine deu um exemplo bom. Quando ela disse que os instintos vieram e ela pôde olhar para eles e dizer, não, eu não quero mesmo, eu vou dar uma nova direção e vou seguir. Mas se eles tiverem muita força, você não consegue fazer isso. E você só vai fazer isso pacificando e questionando eles. E querendo saber se essa percepção, qual é a dualidade dessa percepção e interagindo com essa outra parte. Sempre pacificando, sempre sendo misericordioso com você mesmo. Porque se você usar de força, ele ganha mais força. Quando ele ganha mais força, ele ganha mais domínio sobre você. Se ele tem mais domínio sobre você, você vai exercer esse instinto mais vezes. Isso é muito perigoso, porque se ele for um baixo nível, você vai se relacionar com campos vibratórios muito baixos. E é perigoso também porque ele é uma vibração, e toda vibração ela cai na lei de retorno. A vibração sempre volta para a causa, o efeito sempre volta para a causa. Isso quer dizer que se você for irritadinho, você vai ter mais gente te irritando, porque o universo está pedindo que você refaça a trajetória. Essa trajetória não pode ser refeita com força, não pode ser refeita com luta, e não pode ser refeita com fuga, fugindo do problema. Ela precisa de pacificação, de uma nova orientação. Ela precisa de misericórdia.
E ela precisa que você enxergue a dualidade dela, utilizando-se esses processos. Se todo mundo desse muito valor ao estado de atenção, de vigilância, de observação do seu psiquismo, sem fazer nada, e esse não fazer nada é você não utilizar do próprio instinto para resolver o problema do instinto, porque você não fazendo nada, você está no controle do seu universo, do seu psiquismo, do seu ser. E você vai estar em conexão com o teu self, com o teu espírito. E ele é silêncio, e ele é paz, e ele é calma, e ele é sabedoria. Mas para você acessar tudo isso, você precisa de pacificação, de misericórdia, de um estado de atenção, de observação, de calma, de silêncio, de ver, sentir, e aí dar uma nova direção a partir disso aí. Então, novos conceitos que todos nós precisamos aprender a lidar com isso, se a gente quiser evoluir. A partir desse processo, você já está no nível consciente. A partir do nível consciente, se você estiver se relacionando não com os instintos, não com a força, não com a luta, não com a adulteração ou a astúcia, você só pode estar se relacionando com o seu processo intuitivo, com o seu superconsciente. E você começa a colapsar novas ondas, ondas do futuro, ondas de comportamento que você precisa ter. E nós vamos ter algumas aulas sobre isso no futuro. Era isso. É entender essa mecânica do subconsciente e entender como você vai se desvencilhar dele sem aumentar a força que ele já tem. Tá bom? Eu espero que todos tenham entendido, senão a gente, em outra oportunidade, volta a repetir para não tomar muita aula da crise. Não, esse pessoal pode assistir essa parte da aula gravada de novo. Muito bom. Mas, assim, ó, essa fuga que o Jorge fala, tu compreender que essa fuga é uma perda de tempo, é um desperdício, porque a gente está aqui encarnado. E fugir do problema não vai resolver, né? E não vai se resolver sozinho, sem um esforço. Então, é preciso que a gente fique atento o tempo inteiro, porque, do contrário, a gente perpetua, né? Perpetua comportamentos e sofrimentos. E perpetua, que eu quero dizer, não é só para essa encarnação, para as próximas também. Porque a evolução, todo mundo vai evoluir, porque é uma das leis prioritárias, mas se vai demorar 5.000 anos, ou 10.000, ou 500, vai depender da vontade de cada um, né? Porque eu posso manter um comportamento, eu posso ficar aprisionada num pensamento por várias encarnações, né? Ou resolver usar a minha vontade, que é inerente ao meu espírito, e tomar conta da minha casa mental. Para o homem, tudo isto não é o presente, mas constitui a história passada, representada pela zona da personalidade, que contém os automatismos assimilados, que chamamos instintos. O Jorge falou maravilhosamente bem, que ele já podia encerrar a aula por aqui. E ele foi falando e eu fui fazendo um esqueminha aqui, né? Porque, assim, a gente precisa o quê? De humildade. De humildade para se colocar como o quê? Como um aprendiz da vida, né? Para deixar de usar as minhas verdades, saber que as minhas verdades são só minhas, mas não são as verdades de Deus. Não é o que é melhor para mim, né? E a partir do momento que eu me coloco de forma humilde e como aprendiz, e eu começo a observar quais são essas verdades, quais são as ligações que essa minha verdade tem com o meu subconsciente, né? Ou seja, eu reverbero onde para manter esse sofrimento, vamos dizer assim, e eu começo a usar de inteligência e estar presente o tempo inteiro, e aí eu vejo o quê? Que existe uma verdade, que é a verdade de Deus, que é eterna e imutável, como muito bem o Jorge falou. E isso tudo me leva para onde? Me leva para o amor, né? Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Rapidinho, posso, Cris? Pode. O Jorge me indicou material excelente, né, que é do Alírio Cerqueira, e ele cita várias vezes durante o seminário que ele ministrou sobre o Padre Agostinho, né?
Padre Agostinho, não, Santo Agostinho, que todos os dias à noite, né, ele passava uma revista, né, no seu dia, né? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que, embora eu tente, eu acho que não sou única, mas a gente ainda passa despercebido muitos momentos na nossa vida, né? Quando a gente vê, já fez, já foi, né? Como diz a Tinelli, né? Acho que foi na aula de... Não sei se foi uma das aulas que eu revi da semana passada. Ela estava dizendo que ela já não se permite mais errar, porque ela já tem tanto conhecimento, e a gente às vezes acha, nossa, mas eu já sei tanta coisa, por que eu ainda insisto, né? Então, assim, ó, gostei muito dessa sugestão, porque se eu tomar o hábito, né, se eu pegar o hábito de à noite, né, parar e analisar o meu dia, o que eu fiz, o que eu senti, o que me incomodou, o que me trouxe alegria, talvez seja um primeiro passo para a gente começar a se autoanalisar, né, e ficar mais, tipo assim, prestar atenção naquilo que passou despercebido no decorrer do dia. Eu acho que isso é um bom exercício para a gente começar, né, com esse autoconhecimento, né, Com e certeza. buscar, como ele diz, mergulhar dentro da gente, buscar tudo que há lá, embora seja assustador, né, mas a gente precisa enxergar, né, precisa se conhecer para depois, então, acho que só após o autoconhecimento que a gente pode ter essa questão que o Jorge colocou ali, né? A gente precisa estar desperto, precisa parar, não pode deixar os instintos agir, mas a gente precisa conhecer primeiro, né? Para depois poder parar, né, no caso, né? Uma sugestão, assim, que eu gostei muito de ouvir e acho que vale para todos, assim. Começar a fazer um diáriozinho, sabe? Helena, mas a primeira coisa que a gente faz é o instinto, já foi, quando tu pensou, já foi. Exatamente. Mas assim, à Instinto vai na noite, daí, frente. Carlinhos, mas aí depois, mesmo que já tenhas feito, né? Mas se tu, assim, sei lá, que seja depois de 2 ou 3 horas, tu tomar consciência daquilo que tu fez. Sim, mas o Opa, problema é tu recuperar isso perante os outros depois. sim, Porque tu já largou para os outros, tu entendeu? E até aí tu vais ter que ir lá sim. recuperar o outro também. Tu vai ter que ir Mas assim, lá. ó, Não, é porque assim, ó, tu tens uma verdade, como o Jorge falou. Cada um tem a sua verdade. Aí tu fala uma coisa sem querer magoar a pessoa, que tu acha que é verdade, certo? A pessoa entende que aquilo que tu falou, a verdade dela é porque que tu quis magoar essa pessoa, entendeu? Aí sim, ela bota a verdade dela. E aí é onde começam os atritos, tu entendeu? E aí sim. é complicado, isso é muito complicado. Mas é Aí importante eu tá, perceber que teve eu alerta, tentei sim, impor a minha verdade, né? Entendeu? mas aí a tua verdade não é a verdade do outro. E a Sim, verdade mas do eu outro sei. não é verdade para ti. Mas Tu tu não entendeu? achas que perceber isso já é uma grande coisa? Sim, sim, é. Mas tu tem, olha, tem que ter muita tranquilidade para isso. Para perceber isso, tem que, olha, tu tens que parar e, opa, para aí. Pô, mas para mim é verdade, mas para mim é verdade. Mas para outra pessoa não é. Ô Carlinhos, mas lembra que existe a verdade de Deus acima de todos nós? Sim, Então, a partir do momento que a gente impõe a nossa verdade, lembra que o Jorge falou agora que a gente está, o nosso instinto é de luta, né? Nós vivemos em sim, luta. E essa sim. luta não é a luta sei lá, de alguns séculos atrás, ou que é da espada, mas é essa luta, né, que a gente vivencia dentro das nossas famílias, no nosso trabalho, querendo impor as nossas verdades. É luta da mesma forma. Mas existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Então, a partir do momento que uso de humildade, de mansidão, e entendo que cada um tem a sua, eu deixo de ter vontade de impor a minha. Acho que esse é um ponto que a gente consegue, que se a gente consegue alcançar, traz muita tranquilidade para a gente. É, Mas para tu alcançar isso, olha, sim, o Jorge quer falar ali, já vou te passar a palavra, Jorge. Eu lembro uma época, agora eu vou contar um exemplo meu, né? Eu trabalhava na loja do meu irmão já faz mais, acho que faz uns, sei lá, uns 8 anos. E eu vivi uma fase assim, não tinha começado os estudos, nada, né? Tava ali, não continuo não muito diferente, mas melhorei um pouquinho. E aí eu achava que tudo tinha que ser como eu queria, e era uma loja de locação. Então, se eu cismasse que tinha que comprar um sofá para alugar azul, eu lembro tão bem que eu bati o pé, sabe? Parece um exemplo bobo assim. Não, mas tem que ser e tal, e a opinião de mais ninguém servia. Era só a minha, eu que tinha razão.
E hoje, quando eu soltei essa coisa de ter razão, isso em casa, né, ou no próprio trabalho e tal, dá uma leveza tão grande para a vida da gente, essa coisa de tu não ter que ter razão o tempo inteiro, ou, né, ou respeitar a verdade do outro, traz uma paz tão grande para a gente que, olha, é muito bom. Fala, Jorge. Oi, Cris, só para falar sobre o que a Helena disse, só um pedacinho. É Sim. muito importante fazer essa, essa reflexão. E Uhum. pode fazer à noite, como fazer Santo Agostinho, e pode fazer durante o dia. O importante é que precisa entender o seguinte, é que nós temos um censor, que é um ser sem misericórdia, que habita em nós, e se você não souber fazer isso, você vai cair nas malhas do censor. Você vai ficar se culpando, você vai ficar se irritando com você mesmo, você vai ficar se justificando para você mesmo, e esse não é o ponto. O ponto é, vamos usar o exemplo do Carlinhos. Você, É o que aconteceu comigo, Jorge. então, aí Fiquei não me serve. justificando e fiquei. Não, sim, mas é assim, mas a gente tem que aprender. Estamos aqui para aprender, né? Mas o que Porque foi quem aconteceu magoou a comigo? pessoa, Carlinhos, foi o censor, Sim, não foi? Foi a sua personalidade desprovida de misericórdia e de amor. sim. E depois eu Ela só alterei sabe, também. ela só sabe magoar, irritar e criticar e censurar os outros. É o que ela sabe fazer. E ela é rígida, né? Ela é rigorosa e ela tem rigidez. Então, quem tem rigidez e tem rigor tem um censor muito forte que Eu tenho. critica tudo, que censura tudo e tem uma Terrível. capacidade muito grande de magoar os outros. E também ele é melindroso, é uma pessoa muito melindrosa. Qualquer coisa ela fica melindrada, né? E fica ressentida com a outra pessoa. Mas todos esses aspectos não é a mesma coisa. Então, você chega e fala assim, eu magoei a pessoa. E chega à noite e você fica, eu estou sofrendo porque eu magoei a pessoa. Não é o mesmo sensor. Agora, se você pegar e questionar no sentido produtivo, no sentido de você se libertar da prisão, de se libertar do subconsciente, desse instinto, e você começar a analisar da seguinte forma: o que eu posso aprender com isso? O que eu poderia fazer diferente? Aí é o que eu te falei para vocês, vocês não pegaram. Eu falei, tem duas percepções: a tua percepção e tem uma percepção que é de Deus, não é? Lembra que eu falei isso anteriormente? Sim. Então, a minha percepção foi censura, foi falta de misericórdia, foi falta de caridade, foi falta de bondade. Ok. Qual é a percepção de Deus? É misericórdia. É ser indulgente. O que é ser indulgente? É não criticar, não censurar e não ser rigoroso. Então, aí você tem a solução do problema. Então, se você começar a analisar no sentido de solução, no sentido amplo, fora da prisão, tudo bem. Mas se for para você ficar sofrendo e se condenando, é melhor ficar tranquilo, né? Porque você vai dar Sim. mais força. Lembra da história da força? Mas é o que eu estou Quanto, fazendo. Isso aconteceu 3 semanas atrás. Então, quanto eu mais depois de lá para cá, eu já estou. esse sensor, se manifestar em você ou no outro, mais força ele vai ter. Então, isso vai se repetir. Então, é melhor você ficar quieto, fica quietinho, respira, reza, É se isso que eu estou conecta fazendo. com o seu eu superior, pede ajuda e pronto. Mas a Não, mas reflexão ela é necessária. Se é todo isso que eu mundo estou fazendo. conseguisse fazer fora da prisão, não é para se censurar, não é para se culpar, não é para se martirizar com o assunto. É para se libertar, gente. Precisa entender isso. Então, você tem a verdade sua e tem uma verdade que é de Deus, que é eterna e imutável, que é o amor. Então, aquilo que você está fazendo, ela está unificada com Deus? Não está? Então, é isso que você tem que fazer, uma transformação para a verdade de Deus. Quando você faz a verdade de Deus, aí você se unificou a todos os seres do universo. O amor unifica, o egoísmo e o orgulho separa. Então, precisa entender esses conceitos para poder se movimentar adequadamente. Mas a estratégia do Santo Agostinho ela é perfeita. Revisar os nossos comportamentos de forma altruísta, de forma a entender e compreender e dar passos para a liberdade é o caminho. Porque ninguém faz isso cego. Né? Entendeu? Para fazer cego, você vai fazer através da lei de destruição, através de doenças,
tal. Então, você vai ficar calminho, doente numa cama, e aí você vai refletir. Então, reflete agora, não precisa deixar piorar o quadro. Não é? Gente, não é difícil. Qualquer pessoa faz. É só querer, é só usar vontade, é só se dispor a fazer com muita vontade. A questão é que começa a fazer e desanima, não é? Aí começa a fazer 2 vezes, erra, desanima também. Não vai vencer algo que está de milênios, fazendo 1 ou 2 vezes, nem 1 mês, nem 2. Quando a Claudine se colocou ali, ela falou assim, ó, nós já vemos desde o grupo do jovem. O grupo do jovem vai para 8 anos. Gente. Então, de repente, se fosse há 8 anos atrás, esses instintos tinham tanta força que ela não conseguia nem vê-los. Agora ela já consegue vê-los e transformá-los. Então, não vamos ter pressa, vamos estar no processo vivos, ativos, conscientes, desperto, acordado, no nível consciente. Isso é que é mais importante. Não é nenhuma questão de você vir a ser. Não queira vir a ser nada. Ah, é porque agora eu vou virar misericordioso. Não vai. Você já é misericordioso. Você vai parar de censurar os outros. É o contrário. Você tendo autocontrole e autodomínio sobre você, sobre o seu sensor, sobre o ser que critica, que censura todo mundo, sobre o ser rigoroso que você tem, você observá-lo sem se censurar, porque senão você está usando do mesmo para o mesmo. E aí é que eu falei, você precisa usar de pacificação e de misericórdia. Olhar para você, tentando harmonizar, pacificar o seu mundo interior e não causar mais luta. Então, você não precisa vir a ser. Se você controlar aquilo que está te causando problema, você já é. Só de você estar consciente disso, você já é. Só de você evitar a luta interior, você já é. Só de você não usar mais de força, mas usar de paz, de harmonia e misericórdia, você já é. A questão é que a gente está habituado a pegar, que a gente quer um movimento que não existe no conceito interior, no reino de Deus que está dentro da gente. Não vai conseguir pegar nada, é imponderável. Você vai sentir, como a Claudine falou. Todo mundo entendeu? Oi, está todo mundo aí? Eu falei para Sim, ninguém? sim. Sabia Ah, que- Jorge, só para... Assim, Perfeito. eu tinha entendido, talvez, né, não sei, na questão do padre do Santo Agostinho, é mais a busca do autoconhecimento, né? Isso. Buscar o Sem se autoconhecimento. censurar. Por isso que eu falei. Sem se censurar, Vai não se dá, né? censurar. Não tem como, é verdade. Até porque Você vai se pegar começar a um se censurar, tu fato. vai, né? Eu agora que eu estou, assim, começando a me aceitar, sem revolta, né? Porque a gente passa, não sei, eu pelo menos passei por estágios assim bem, primeiro de rejeitar, de resistir, de não querer me enxergar. Depois me enxerguei, não inteiramente ainda, tem muita coisa para ver, né? Muita ignorância para resolver ainda. Mas, assim, depois eu passei para aquele estágio de que eu olhava e disse, nossa, eu não sou isso tudo. Aí eu mesmo me rejeitei, né? Recusei ver, aí voltei para estaca zero. Então, assim, ó, é um processo assim, muito demorado, mas, assim, ó, até a gente se dar conta, e quando eu falo dessa questão do aprendiz, é isso, assim, né? É quando a gente se dá conta de que, nossa, a gente não sabe nada. Né? Então, a gente tem que estar buscando aos pouquinhos e se enxergar e se aceitar com todos os defeitos que a gente tem, né? Então, é mais esse sentido, assim, de começar... quando a gente para fazer essa... Como ele diz, passar essa revista diária, de repente tu se dá conta daquilo que tu fez, que naquele momento tu nem percebeu que tinhas feito, mas quando tu passa a revista diária, tu vai ver, opa, né? Mas mais no sentido de misericórdia, de se buscar mesmo, de se aceitar para poder como é que a gente diz? Eu já cansei de falar, né? Eu busco respostas que não tenho, né? Muitas coisas em mim eu reconheço que sou assim já, né? Muitos defeitos, mas as respostas eu ainda não tenho. Mas é mais nesse sentido assim mesmo, sabe? Do autoconhecimento e sem represália, sem censura, né? Contando com a misericórdia de Deus, porque senão a gente surta, né?
Quando a gente começa a se enxergar de verdade, é um surto. Meu Deus. Mas é isso. É isso aí. Você vai pegar um fato durante o dia que aconteceu e você vai analisá-lo pela razão, não pelo instinto. Aí entra a razão. A razão domina o instinto. E você vai aprender com ele. Esse é o intuito do Santo Agostinho, não é? Só que o instinto, às vezes, é mais forte, como o Carlinhos colocou aí, e a pessoa olha para o assunto e fica se condenando, aí não sai do lugar. Ele usou do mesmo censor que censurou a pessoa para se censurar. Então, o pensamento que criou o problema foi usado para aumentar o problema, não para resolver o problema. Com certeza. É isso aí, Cris. Desculpa tomar. Jorge, por favor, né? Maravilhoso. Essas interações assim são fantásticas e é muito bacana quando todo mundo participa, porque esses exemplos assim do Carlinhos, da Claudine, da Helena, fazem com que a aula fique mais acessível, vamos dizer assim, né? Porque enquanto a gente fica só lendo e falando e tal, parece que é uma coisa que está muito, muito longe, mas não é. São os momentos do dia a dia, os pensamentos que a gente tem, e nenhum de nós é diferente, todos nós somos arrogantes, somos irritados, estamos aqui bem longe da perfeição. E isso é uma coisa válida de se dizer assim, ó, que está todo mundo aprendendo e nós não vamos virar perfeitos aqui nessa encarnação, porque não existe mágica, a gente sabe, né? Que é um trabalho, existe um trabalho muito grande pela frente, mas que a gente precisa trabalhar todos os dias. Cristina, queria falar alguma coisa sobre isso. Fala, Tinaí. Então, justamente sobre esse problema da gente transformar, né, esses hábitos, esses defeitos que a gente tem. Uma técnica muito boa é todo dia, quando levanta de manhã, né, fazer a sua oração e tudo, pedir perdão pelos atos negativos que a gente faz, mas também antes de dormir, pedir, né, perdão pelos atos negativos que a gente faz contra as pessoas, né, porque a gente vive, a sociedade vive com as pessoas. Então, assim, de todo dia tomar uma decisão, mas realmente séria, de eliminar um dos nossos defeitos, tipo, por dizer assim, de hoje em diante eu não vou mentir mais. Pode até cair uma casa na minha cabeça, mas não vou mentir mais. Eliminar essa mania, esse hábito, esse defeito de dizer mentira, né? É um exemplo. O segundo, não quero mais ser falso, não quero mais ser hipócrita, não quero mais julgar as pessoas. E todo dia tomar a decisão de não fazer mais um tipo de coisa assim, né? Uhum. De ser grosseira. Todo dia pegar a decisão de não fazer mais um erro desses, né? E assim, fazendo, você vai eliminando essas tuas sujeiras que a gente tem, né? Que esses lixos que a gente tem, que incomoda a gente, que é aquele que faz a gente se comportar mal, né? E fazendo ações negativas. Então, de todo dia, tomar a decisão de não fazer mais aquela coisa, mas para sempre, não é assim, eu vou fazer por 3 dias, não. Tu vai fazer para sempre na minha vida, de hoje em diante, não vou mentir mais, para sempre, não vou mais ser hipócrita, não vou mais ser falsa, não vou mais, né, fazer coisa errada, não vou ser arrogante, não vou todo dia tomar a decisão de eliminar uns desses defeitos, para ir limpando a tua áurea, ir limpando o teu caráter, né? Porque as coisas, nossos defeitos, eles são impermanentes. E através da impermanente, porque nada é permanente, Sim. A gente tem que começar a eliminar eles. Porque Sim. A gente não pode dizer, os nossos hábitos são esses, eu vou ter que viver com ele. Claro. Não, você não vai viver com ele, você vai eliminar ele. Mas para isso, você tem que tomar uma decisão muito séria e forte e corajosa e dizer, não quero mais, não vou mais fazer. Porque se você continua dizendo, é meu defeito, e vou continuar mentindo, aí você vai morrer, né, sentado numa cadeira. E não vai fazer nunca a reforma íntima e espiritual, que é aquela que nós precisamos, porque você só vai melhorar espiritualmente quando você começar a transformar esses defeitos que nós temos, senão, espiritualmente, não vamos nunca se elevar. Verdade. Nós vamos passar o resto da nossa vida estudando, mas não vamos botar na prática. Sem e essa encaixe, é a prática. Né? Sem o encaixe que a prática. Claudine falou. Uhum. Essa é a prática para você colocar
a prática de todas as teorias que nós estamos estudando Uhum. e fazer essa mudança íntima, né, para você fazer também a mudança espiritual. Por exemplo, tem o texto que ensina o que é ser um verdadeiro cristão, né? Sim. Como se comporta um verdadeiro cristão? Se auto-perguntar, eu sou um verdadeiro cristão? Como se comporta um verdadeiro cristão? Quais são os hábitos, as manias, o que faz um verdadeiro cristão? Eu acho que são muito poucas pessoas no mundo que sabem o que é ser um verdadeiro. Ô, Tinelli, Eu li... deixa eu te interromper um pouquinho. No Evangelho do Segundo o Espiritismo, tem uma parte, eu não sei qual é o capítulo, mas é o Homem de Bem. É muito legal. Todo mundo É deveria muito bom. ler o Homem de Bem, É, porque traz isso tudo, né? O que é um verdadeiro homem de bem. eu E todo dia, ali... todo dia de manhã eu leio eu estudo um pedaço do Evangelho. Todo dia de manhã eu leio um pedacinho do Evangelho. Na quinta-feira de manhã eu faço o Evangelho no lar, né? Às 8 da manhã. Mas todo dia de manhã eu abro o Evangelho ocasional e leio um pedacinho, né? E tem essa parte de o que é ser um verdadeiro cristão. Eu acho que todo mundo vai se encontrar lá. É um texto muito bom. Aí a gente vai começar se analisar quem somos, como se comportamos. E, às vezes, enquanto a gente tem que até também se sentir um pouco de vergonha de nós mesmos, né? Que é para nós, né, cutucar os nossos hábitos, né, os nossos defeitos, e se dizer, não, eu tenho vergonha de me comportar dessa maneira. Então, quando nós começamos a se sentir um pouco de vergonha de nós mesmos, então vamos começar a desradicar e eliminar esses defeitos, esses costumes, esses hábitos que nós temos, né? Tá bom. Tá bom. Obrigada, Tinelli, valeu. Ah, E aí ele continua dizendo, né, que o subconsciente amazônico é importante, porém também para o homem, porque nela está escrita e pode ser lida a história do seu passado. Trata-se de um livro impresso, acabado e fechado, ou seja, tá lá, não tem como mudar. A gente tem como mudar trazendo para o consciente, né? Fazendo tudo isso que a gente está falando aqui, usando de inteligência, de sabedoria e transformando esse consciente que a gente vive hoje, porque o consciente de hoje vai ser o subconsciente de amanhã. Depois do qual se poderá escrever outro, que continuará o precedente. Poderá até modificá-lo e corrigi-lo, mas nunca poderá destruir o que foi escrito na longa história da evolução. Ou seja, tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já passou, fica gravado, né? Fica gravado nesse subconsciente, que vai com a gente, né, quando a gente desencarna, porque o corpo físico fica, mas o espírito vai, e trazendo todas essas informações. E quando a gente encarna novamente, traz tudo isso escrito como um livro impresso, né? E esse grande trabalho que a gente vem para fazer, porque a gente não encarna para pagar boleto, para comer, e para trabalhar e para dormir, né? Existe um propósito individual muito maior, cada um tem um propósito de vida, porque cada um vem resgatar ou vivenciar situações para o seu crescimento. Então, quando a gente disse nas primeiras aulas que não existe acaso, que não há injustiças, que tudo é devido, é por conta disso tudo. Nós não sabemos o que nós fomos numa encarnação passada, né? E realmente não sabemos. esse danado de cachorro é pior do medo, pior do que o Eu meu. vou dar licença só um minutinho. Eu tô aqui em cima e ele dá a volta e fica latindo lá na frente, mas acho que agora deu uma melhorada. No nível humano atual, o subconsciente representa a base da personalidade, as camadas mais velhas e solidificadas que constituem os seus alicerces. A parte construída pelo eu no seu passado até as camadas mais próximas ao estado atual. Então, o que isso significa? Que a gente vai tendo camadas nesse subconsciente. Então, existe o subconsciente mais próximo do consciente e o mais profundo, né? Então, vocês imaginem ali todos os hábitos, todas as vivências que nós já tivemos impressas ali como um grande livro. E sem ela, o presente não pode ser entendido nem explicado. Por quê?
porque aí nós vamos voltar ao que falamos anteriormente. Não existe acaso. Por que que sofremos? Por que que uns nascem de uma forma, outros de outra, num tipo de sociedade, na outra, com certos sofrimentos, com privações? Né? Que Deus seria esse, se não houvesse as encarnações? Né? Então, o que eu vivo hoje tem um precedente, ou seja, eu vivi e eu fiz e eu senti coisas, eu lancei trajetórias que fizeram com que eu estivesse nesse momento da minha vida. E aí voltamos a dizer que onde existe uma privação, houve um abuso. Então, se eu abusei de alguma coisa no passado, eu vou estar sofrendo uma privação agora. E esse é um conhecimento fantástico, porque eu deixo de me sentir coitada, de me colocar num papel de vítima, entendo qual é o objetivo de Deus com aquela situação na minha vida e cresço. A partir do momento que eu consigo me enxergar incluída nesse contexto, como um contexto inspirador, vamos dizer assim. Independente do sofrimento que eu passe, ele me inspira à melhora. Ou seja, é a vida, é Deus, é essa lei perfeita, fazendo tudo para que eu possa crescer, sempre, independente de qual situação que eu esteja vivenciando. O consciente abrange a zona desperta e ativa das novas construções. Então, vamos aqui falar do consciente, abrange a zona desperta. E aí a minha pergunta, será que a gente está desperto? Ou será que a gente está 99% induzido pelo subconsciente? Desperta e ativa, mas ele quer dizer também desperta porque a gente está consciente no sentido de acordado, vamos dizer assim, né? E ativa nas novas construções, o terreno virgem. Então, gente, amanhã, hoje, daqui a pouco, nesse minuto, eu tenho um terreno virgem, um livro em branco, para que eu possa escrever a minha nova história. E aí eu vou escolher continuar nessa prisão mental, de pensar do mesmo jeito, sentir as mesmas coisas, ou fazer tudo diferente. E aí a gente pega aquela fala maravilhosamente que o Jorge fez ainda há pouco e aplica aqui. Eu tenho um livro em branco para eu escrever. E o mais interessante, o que eu escrevi agora vai ter consequências futuras e vai virar, ou seja, vai ser o meu subconsciente daqui a pouco. Porque, vamos lá, eu vou criar um bom hábito. Então, vou usar o exemplo da Tinelli ali. Então, eu agora vou ter como objetivo principal na minha vida não julgar os outros. Eu consigo transformar a minha arrogância de achar que eu sou melhor, porque quando eu julgo, eu sou arrogante, né? Me acho melhor que os outros, então me acho no direito de julgar. Então, eu vou transformar essa arrogância, eu não vou mais julgar, e aí eu vou criar esse hábito. Olha que maravilhoso, olhar para tudo sem julgar. Se imaginem aí, fazendo isso. E o que acontece? Eu crio um novo hábito e isso se transforma em quê? No meu subconsciente. Subconsciente. E aí vocês já imaginaram tu entrar numa nova encarnação e quando essa tua mala começar a abrir, né, que a gente também já falou sobre isso, que começa a despertar ali os sentimentos e quem realmente eu sou, eu tenho isso no meu subconsciente. Não é uma coisa fantástica? E está nas nossas mãos fazer isso, né? Seja esse objetivo e todos os outros, de ser indulgente, de usar de misericórdia, nossa, uma infinidade de coisas, que como pode ser ao contrário também, né? Eu posso continuar na prisão, tendo as minhas raivinhas, ficando irritada, sendo arrogante, me achando a última bolachinha do pacote, por aí vai. E aí, o terreno virgem, onde ferve a experimentação, ou seja, a gente vem experimentando, gente, né? E aí, quando falaram ali de fazer as reflexões diárias, e essas reflexões, elas precisam ser encaradas realmente como experiências,
e não nos censurar, como o Jorge falou, né? Porque o que acontece? Se eu me censuro, eu uso mais do mesmo. Então, eu censuro os outros, eu brigo com os outros, e depois eu vou lá e brigo comigo e me censuro. Não saí do lugar, né? Continuei fazendo as mesmas coisas. E a partir do momento que eu entendo que é uma experimentação, e sim, eu me observo, sem censura, né? E consigo me colocar numa posição de aprendiz, ou seja, entendendo que existe uma lei maior, que existe uma lei de Deus, e eu consigo me transformar, porque ninguém consegue mudar de um dia para o outro, porque aí eu vou estar reprimindo um sentimento, isso vem para explodir depois, então não é o caminho. Eu preciso de transformação e não eliminação. Isso é bem importante que a gente entenda. Semeando novas causas que geram novos efeitos. E aí voltamos à nossa aula da trajetória, que é muito legal, que todo mundo já sabe que tudo que é lançado vai ter um efeito. Prontos a realizarem-se depois, quando esse trabalho do consciente atual pertencer ao passado, tornando-se automatismo, assimilado, qualidade adquirida, instinto do subconsciente. No desenvolvimento desse fenômeno, ao longo do caminho evolutivo, o correr do tempo coloca o presente no passado, transforma o futuro em presente e depois em passado. Vocês entendem esse primeiro parágrafo? Essa primeira parte do parágrafo, vamos dizer aqui. Então, Cris, você mudou, você colocou no pequenininho, você colocou o pôster e no grande você colocou você, então nós não conseguimos ler. Nós vemos você em grande, Sério? nós Agora vemos você deu? em grande e o pôster tá baixinho, pequenininho, lá onde você estava, lá no fundo do vídeo. Mas você eu mudou Não, a para mim coisa. não. Eu Para não mim a mudei postagem nada. está grande. Para mim Não, tá tá tela normal. É só tu clicar mim- em cima, clica em cima do porque quadrinho que vai botar a tela grande. eu não apertei nada. Não, Tá, tá bom. agora mudou. Agora mudou, Eu? É tá, só... agora tá. Ô, Então Tinelli, tu tá. mesmo muda. Tu clicando em cima do quadrinho pequenininho, volta Eu para já ser mudei, grande. já Isso. mudei, já Que mudei. ótimo. Já mudei. Então tá tudo certo. Mas é legal que quando alguma coisa não tá certa, é só falar que a gente se ajuda. Mas, Cris, esse Oi. primeiro parágrafo é a roda da vida, como a gente diz, né? Sim. E Hoje, esse é o grande objetivo da vira aula, né? ontem, né? O Sim. amanhã, e vai virando, né? Assim, nada é por isso que é como a Vai Tinelli falou, rodando, né? vai Tudo é rodando. impermanente justamente por isso, né? Justamente. Porque Então, coisas vão mudando, essa é né? a parte que não é estática, né? É a parte Exatamente. que é a parte evolutiva. Então, mas essa primeira parte do parágrafo, ela traz a gente para uma responsabilidade muito grande. Porque normalmente a gente faz o quê? A gente reclama. Reclama da vida, das coisas que não acontecem, ou das coisas que acontecem e a gente não gostaria que tivessem acontecido. Reclama do gênio do filho, da pessoa que a gente deixou de conhecer, ou que a gente conheceu e não gostou. Coisas desse tipo, do trabalho, da falta de dinheiro, e aí vai, cada um com seus problemas. Então, essa primeira parte do parágrafo, ela traz o quê? A responsabilidade que cada um tem sobre a sua vida. Porque hoje eu já passei, o que eu passei, passei. Por que Deus coloca um véu do esquecimento? Por que eu não lembro das minhas encarnações? Já pararam para pensar? Qual é o objetivo de eu saber, que a minha mãe foi o quê, minha o quê, que o meu filho foi meu o quê? Não importa, o que passou, passou. Por quê? Porque existe uma lei maior, existe essa lei de Deus, que é o quê? Perdão, compreensão. Nas aulas de quarta-feira, que a gente estuda sobre a inteligência espiritual e fala muito da obsessão, quantos casos a gente vê de famílias que os desafetos vieram como filhos? Então, para que nos serve conhecer? De nada. Porque o que Deus quer da gente? O que a vida quer? Que a gente se desenvolva dentro do amor, da compaixão, do entendimento e mude essa forma mental, saia dessa prisão que a gente se colocou, né? Essa contração que a gente teve com a queda, esse afastamento de Deus que todos nós temos, esse vazio existencial. Então, cada dia é um dia novo, que eu posso fazer diferente.
Então, vou até repetir, o desenvolvimento desse fenômeno, ao longo do caminho evolutivo, o correr do tempo coloca o presente no passado, transforma o futuro em presente e depois em passado. Isso significa que o terreno, uma vez dominado pelo consciente, que é o que a gente está vivendo agora, se torna depois o terreno dos automatismos ou instintos, gravado no subconsciente. E, semelhantemente, o que pertencia ao superconsciente entra no nível do consciente e depois do subconsciente. Então, é isso que a Helena falou, é a roda da vida, né? O hoje, amanhã, o hoje vai ser o quê? Amanhã já não é mais, né? Já virou ontem. E o amanhã já vai virar o quê? O hoje. Então, é fundamental que a gente compreenda a importância desse tipo de conhecimento que a gente está tendo aqui. Porque é só através do nosso esforço, da nossa vontade, do autoconhecimento, do estar presente o tempo inteiro, percebendo quando chegam os pensamentos, quando chegam os desejos, né? Que a gente consegue realmente uma transformação. Ô, Cris, Oi. mas assim, ó, me veio agora assim, uma coisa assim já bastante, que a gente lê bastante, ouve bastante, né? Porque Sim. entre o hoje e o amanhã, o único que eu posso mudar é o hoje, né? É o presente, Sim, né? sim. Então, assim, o Justamente. ontem já foi, o amanhã eu não sei. Então, Sim, um presente, que vem, como tu falou, a questão das trajetórias que a gente lança. A única uhum, interferência que nós temos é sobre o presente, é sobre o hoje, né? sim, Realmente não dá para desperdiçar, né? A gente realmente precisa aproveitar, no caso, né? sim. É porque assim, ó, quando a gente vive acreditando, que muitas pessoas acreditam, né, e desconhecem essa lei, vamos dizer assim, desconhecem conscientemente porque ela está gravada dentro de cada um de nós, porque é a vontade de Deus, né? E tu concebe um dia como uma coisa qualquer ou como mais é um desperdício muito grande. E, e esse conhecimento traz uma responsabilidade, não culpa, né? Não vamos confundir. E, e nem censura, mas uma responsabilidade de saber que está na minha mão, né? Então, se cada dia eu usar da minha vontade, das minhas potências, para que realmente eu construa um pensamento novo, uma forma de ação nova, eu vou estar plantando um futuro muito maravilhoso para mim. Então, tá aí. Então, quando diz que Deus e a culpa é do outro e a gente resolve colocar os nossos problemas na mão de todas as pessoas, menos no da gente mesmo, só esse slide já derruba essas verdades, essas falsas verdades, né? Pseudo-verdades, pode-se dizer assim. Jorge quer falar alguma coisa? Claudine, mais alguém? A Claudine com certeza quer, eu não. Tá? Eu também não. Então vamos Tá lá. ótimo. Eu acho que a Eu, gente vai conseguir eu, terminar essa aula hoje. Fala, eu queria Maria. falar sobre essa coisa do tempo, né? Do ontem, do hoje, do amanhã, né? Posso falar? Claro. Então, o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos, né? A gente não nota, não pesa, não analisa o quanto do tempo que nós perdemos com coisas banais, coisas fúteis, né? Coisas que não têm valor, não tem para quê. Então, inclusive, quando você falou lá um momento atrás da nossa bagagem, da nossa mala que a gente leva depois que a gente desencarna, né? A gente tem que pensar, tem que se preocupar o que é que nós vamos colocar naquela mala para levar quando a gente desencarna dessa vida, o que nós vamos querer colocar dentro daquela mala. Aquela mala vai pesada, vai vazia, quais são as coisas fundamentais que nós vamos colocar naquela mala? E essas coisas foi adquirida como, quando, em qual momento da preciosidade do tempo, porque o tempo é muito precioso. Inclusive, a gente passa a maior parte do tempo chorando ou dormindo, né? Então, isso a gente passa chorando, dormindo, ou também inconsciente, porque se diz uma coisa, a gente vive acordado ou dormindo, porque a gente não tem consciência do momento, do átimo,
né, do tempo. E cada segundo é de uma grande preciosidade, de um grande valor, né, para a gente aprender, entender, compreender e ensinar, que é fundamental, né? Porque a gente sempre olha e analisa com um olho de, assim, quase da arrogante, né? Porque não somos perfeitos, mas a gente tem que aprender a começar a olhar e analisar as coisas com o olho de amor, com a análise do amor, com o julgamento de amor, né? Que é para justamente ganhar o tempo, aproveitar o tempo e apressar o tempo, porque o tempo que a gente está aqui na vida terrena, ela é rápida, o tempo, a vida passa muito rápido, né? Que a gente nem sente a vida passar. Então, a gente nem conta quantas ações negativas fez naquele dia, o dia anterior, o que vai fazer no dia depois. Então, é muito importante que nós começamos a analisar a preciosidade do tempo e do minuto, do segundo que a gente está vivendo, de cada dia. É muito importante. Quantas horas a gente dorme, quantas horas a gente perde com besteirada, quantos minutos a gente faz para fazer uma meditação, para pensar em Deus, para pensar nas nossas ações positivas ou negativas, isso é fundamental. Então, é a preciosidade do tempo que nós temos que também calcular nesses estudos e na vida do que resta daqui para frente, de viver com consciência, de viver acordado, de viver analisando segundo por segundo e palavra por palavras, né? Porque as palavras têm peso, as palavras têm valores, as palavras têm significado, assim como o pensamento, assim como as ações de palavras e mente e ações, né? Então, tudo tem um grande significado. Então, é muito importante nós aproveitar o tempo, mas viver esse segundo por segundo com amor, com dedicação, com coragem, com força e com vontade de viver, não com estou vivendo porque estão me empurrando e eu vou ter que ir porque estão empurrando, senão o trem me atropela atrás. Tem que viver, né, com graça, com joia, com vontade, porque viver por viver é como viver da morto, não viver da vivo, né? E nós temos que viver da vivo, né, da acordado, para conseguir entender e apressar o tempo, né, dia após dia. Que a gente diz, eu só posso contar com hoje, porque estou aqui, porque amanhã eu não sei. Verdade. Mas vive-se hoje com intensidade, entendeu? Beleza, Maria. Valeu, obrigada. Então, vamos ver se a gente consegue concluir hoje. Então, ele diz que a semeadura das causas se encontra sempre na fase precedente, isso a gente já sabe, que no processo da construção do eu representa a fase ativa, livre, a do lançamento dos impulsos, enquanto os resultados aparecem, a colheita dos efeitos se encontra na fase seguinte, obrigatória, imposta pela lei, que se apodera daqueles impulsos, levando-os fatalmente até as suas consequências. Então, isso tudo vem resumindo tudo que a gente já falou, né? O superconsciente, daí a gente vai falar um pouquinho do superconsciente, representa para o atual biótipo humano uma fase de evolução ainda a explorar e conquistar, que hoje somente alguns atingem, pioneiros do porvir, como são os heróis, os gênios, os santos, isolados, fora de série. Fase, porém, que a humanidade terá que atingir, porque representa o seu futuro, para o qual fatalmente a levará à evolução. Então, quando a gente vê, assim, tipo Gandhi, né? Acho que muitos já assistiram o filme Francisco de Assis. Então, foram criaturas, assim, fora de série, né? Heróis, santos, que mostraram um amor, uma serenidade, uma indulgência, uma capacidade, uma misericórdia. E o que eles faziam? A vontade de Deus. Se a gente vê a história de São Francisco, todo o devotamento, toda a falta o desprendimento dos bens materiais, e mesmo assim ele ainda se sentia, né, vamos dizer assim, péssimo, porque ele achava que ele não fazia o suficiente. E, nossa, cada exemplo, Gandhi mesmo, que a gente já assistiu o filme algumas vezes, e aquela guerra ganha pela mansidão. E para a gente hoje, isso, nossa, é uma coisa absurda, porque a luta está dentro de cada um de nós.
Mas esses exemplos, eles servem para que a gente compreenda onde a gente pode chegar, porque todos nós vamos chegar, esse é o nosso superconsciente. Essas são as nossas potencialidades, e cada um de nós pode chegar lá. Não tem nada de especial nessas criaturas, né? Eles só acessaram potências que todos nós podemos, que já está Travou, aqui. Cristina? Travou para todo mundo ou só para a Tinelli? Aqui não. Para mim, não. Ah, mim, então normal. acho que é o teu, Tinelli, que está meio de certo ruimzinho. E aí nós temos o bonequinho, né? Ali o postezinho passado, futuro e presente. Então, só para reforçar, chamamos de subconsciente funcionando como centro vivo e ativo, né? Chamamos de consciente o nível que está o homem atual, ou seja, a gente já sabe como isso funciona, né? Estar consciente, mas temos essas interferências, ou seja, não é estático, eu não fico só no consciente, a gente consegue acessar esses outros níveis mentais. Chamamos de superconsciente o nível que estará o super-homem. Assim, o que para ele uma vez era superconsciente, se torna consciente e, por fim, subconsciente. Desse modo, o ser vai despertando num plano evolutivo cada vez mais adiantado, nele se tornando vivo, consciente e ativo, ao mesmo tempo armazenando na sua personalidade, em forma de qualidades adquiridas, o fruto do seu trabalho. Então, eu acho que é o último slide, deixa eu ver. Ah, ainda não. Então, o fruto do trabalho, né, gente? Muito trabalho. Essa imagem é muito legal. É como se fosse uma estátua se tirando as cascas, né? E ele diz assim, ó, o ser existe para evoluir, colocando-se em planos de existência cada vez mais adiantados e deste modo progredindo. Este é o processo pelo qual se realiza a subida do ser ao longo do caminho da evolução. Eu acho esse parágrafo muito bonito, mas assim, a gente precisa entender que a nossa evolução, a gente tem feito a evolução como aquelas lesminhas, sabe? Eu vi isso num texto, achei muito interessante. Aquelas lesminhas que vão se arrastando e deixando aquela gosminha, a gente é mais ou menos assim. Lesminhas que vão deixando a gosminha. Parece meio desanimador, né? Mas é assim. Porque a gente trabalha muito pouco. A gente se esforça muito pouco. Porque a gente se compraz. Lembra desse termo que a gente já falou? A gente se compraz com sofrimento. Ah, porque eu sou coitadinha mesmo, tadinha de mim. E eu vou vivendo essa vida assim, igual todos os dias, me dando mais do mesmo. Então, vivemos para construir o nosso eu. E cada um constrói como quer, mas depois fica cristalizado naquela forma, como uma estátua, até realizar outro trabalho para modificá-la. A estátua feita é o subconsciente. O novo trabalho de construção se realiza no plano do consciente. A nova estátua que poderá ser produzida por esse trabalho representa o superconsciente. Então, eis aí a nossa grande missão. Se ficou alguma dúvida, né, que a gente puder responder, senão a gente vai buscar conhecimento para responder, mas é um conteúdo fantástico que precisa ser realmente entendido para que a gente possa dar valor a cada dia, viver cada dia com muita responsabilidade, porque o nosso futuro está só nas nossas mãos. Tá bom, gente? Maravilhosa Boa aula. noite. Parabéns. Ainda faltam uns minutos, falta 2 minutos. Deixa eu só dar um Parabéns pela stop. aula, Cris. Ah, imagina. Muito boa, realmente. Esclarecedora, né? Bem.